Olá pessoal, tudo bem? Que vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos dar, portanto, seguimento à nossa videoaula. Bem, categoricamente aqui, como havia falado com vocês, deixei aqui separado um link específico, né? Olha só, distinguindo, portanto, a matéria. Aqui nós vamos falar, portanto, de cheque, tudo bem? Aqui a nossa apostila, material de apoio, já vou anexar essas videoaulas aqui para vocês. Bem, pessoal, vamos aqui dar, portanto, seguimento. Olha só. Deixa eu colocar aqui no pronto. Cheque. Que tema maravilhoso, pessoal. Bem, primeiramente, vamos aqui trabalhar as balizas, né? O cheque, pessoal, ele é essencialmente reconhecido pela doutrina majoritária e pela jurisprudência pacífica. Veja minhas palavras. Pela doutrina majoritária e pela jurisprudência pacífica como um título de crédito. Você pode encontrar perfeitamente alguns juristas, inclusive na área do direito e também, pessoal, outros profissionais de outras áreas, falando e tratando acerca do cheque não como um título de crédito. E aí, evidentemente, eles vão trabalhar os seus posicionamentos, suas defesas, suas orientações. Nossa linha de mestra de raciocínio é: não só porque eu estou convencido e sou convencido que o cheque é um título de crédito, mas também porque é essa que é a linha de raciocínio que você tem que segmentar para o teu exame de ordem, tá? E para as demais provas do direito, as provas jurídicas. O tratamento que o cheque é um título de crédito. Mas antes de mais nada, pessoal, quero trabalhar, portanto, uma baliza elementar. O cheque, pessoal, é um título de crédito de natureza vinculada, em que ele vai consistir essencialmente em uma ordem de pagamento incondicional à vista. Vou repetir. O cheque é um título de crédito vinculado, em que consiste, em que corporifica uma ordem de pagamento incondicional à vista. Sendo este título emitido, portanto, criado pelo sacador e entregue ao beneficiário tomador, para que este venha, dentro do prazo de apresentação, levá-lo até o sacado com o intuito de fazer o levantamento do dinheiro. Veja o seguinte desenho aqui abaixo, pessoal. Olha só, para você entender as minhas falas. Relação jurídica cambial de cheque. Olha só. O sacador, ele emite a cártula de cheque. Ele, portanto, pessoal, emitir, sacar o cheque é criar. É aquilo que Cesare Vivante já defendia de forma clássica, de forma secular. Emissão do título de crédito significa dizer, pessoal, a criação do título. E aí, subsequentemente, pela emissão da cártula de crédito ou de crédito, a entrega em mãos, ou seja, pessoal, ao fenômeno da transmissão física do bem. Não estou falando da transmissão no sentido de endossos. Aqui há uma mera transmissão física do bem móvel, em que consigna o que, gente? Um direito de crédito perante o tomador. Quem é o tomador, pessoal? O beneficiário, o credor. Pessoal, no dia a dia, né, quando você vai nos trabalhos, dia a dia, no comércio, chama muito de favorecido. Mas cuidado, que é uma linguagem não muito técnica, mas é usual, tá? Para a prova, beneficiário. Aliás, a expressão beneficiário, ela é mundial. Né? É utilizada mais do que a própria expressão tomador. A expressão tomador para cheque ela faz bem a referência porque é um título de crédito. Mas a beneficiária deixa bem claro, pessoal, daquele que recebe o direito consignado na cártula, consignado na cédula de cheque. Então veja, o sacador, pessoal, cliente aqui, ele é, portanto, aquele que estabeleceu por algum vínculo negocial com o tomador, em que esse tomador é o beneficiário credor do cheque. E o que esse tomador vai fazer? Ele vai apresentar o cheque ao sacado.
E o sacado, pessoal, é o banco ou instituição financeira por ela equiparada. Então o sacado, pessoal, ele vai ter que cumprir o quê? Esta ordem de pagamento incondicional à vista em prol de quê, gente? Do tomador. Mas você sabe que diante do princípio da cartularidade, do princípio da incorporação, esse pagamento é mediante a apresentação do original. Você não vai tirar uma cópia autenticada ou uma cheque do cheque e dizer, olha aqui o cheque para apresentar. O cara vai rir da tua cara. Porque você somente pode apresentar para gerar a compensação e o levantamento de dinheiro pelo princípio da cartularidade, pelo princípio da incorporação, mediante a apresentação do original. Mas não acabou, pessoal. Ainda analisando o cheque e com base no princípio da cartularidade, na relação credor-devedor, nós temos que, se o título de crédito emitido pelo devedor está nas mãos do credor, significa que dá no óbvio o que, gente? A adimplência. Portanto, olha a setinha aqui, ó. Olha a setinha aqui, ó. A setinha está vindo aqui de A para quem, gente? Para o B, o C. Ó, a seta sai de A para C. Bem, o C é quem, gente? O beneficiário. Esse beneficiário, pessoal, é o credor. Estando, portanto, o cheque na mão do credor, o que ocorre? O que dá por consequência o que, gente? Que ainda está aberto a dívida. Ainda não aconteceu o adimplemento. Portanto, a cártula ou título de créditos na mão do credor significa que ainda está o que, gente? Inadimplente o devedor. E o contrário, pessoal, quando o cheque retorna para a mão do sacador, há a chamada adimplência. Então, para quem está olhando de fundo a relação cambial, pelo princípio da cartularidade da corporação, em regra, se o título está na mão do credor, é porque o débito ainda estará aberto. Mas se o título está na mão do cliente devedor, é porque o débito já está adimplido. A relação jurídica cambial foi extinta. Tudo bem? Lembrar que quem realiza o pagamento, pessoal, é o sacado. Tudo bem? Mas para o sacado realizar o pagamento, é indispensável, meus amigos, é indispensável que o título de crédito seja objeto de apresentação. E assim sendo, pessoal, existe um prazo. Existe um prazo que a lei determina, que a lei 7.357 determina, para que haja a apresentação do cheque. Então, os prazos de apresentação, pessoal, eles são contados a partir da geração da cártula, a partir da emissão. E, subsequentemente, são os prazos de 30 e os prazos de 60 dias. Então, veja, do dia da emissão, ou seja, do dia da geração da relação jurídica cambial, nós temos aqui pontualmente o que, gente? Para os títulos que são pagáveis na mesma praça, 30 dias. Mas por praças diferentes, 60 dias. E isso também, pessoal, também se for emitido em outro país. Então, se for emitido um título no Maranhão, mas o pagamento se ocorrerá, pessoal, no estado do Rio de Janeiro, o prazo é de 60 dias. São Luís, capital do Maranhão, no município de Niterói, no Rio de Janeiro. Aí, o prazo é de 60 dias. Se for emitido no outro país, em outro país da terra, 60 dias. Mas se for emitido na mesma praça, no mesmo município, um cheque emitido em São Luís para ser compensado em São Luís, 30 dias. Tudo bem? Para isso, eu te peço, não coloquei aqui, mas para frente nós vamos analisar, mas já estou com o meu vadimeco aqui na mão. Eu gostaria de ler para você o artigo 33 da Lei 7.357 de 85. Olha o que diz o dispositivo. O cheque deve ser apresentado para pagamento a contar do dia da emissão, ou seja, no dia do saque. Professor, mas o senhor está dizendo que o sacador é aquele que cria o título? Sim, eu não sou não, é milenar isso. Não é não, professor, porque quem criou o título foi o banco, calma. O título de crédito cheque é um documento o que, meu querido? Vinculado.
significa dizer que toda a confecção, toda a produção, inclusive a estrutura do cheque, é pré-determinado por alguém, que é, no caso, o Conselho Monetário Nacional, e ele vai determinar quem é que vai gerar o título de crédito. Só para tu ter uma ideia, existe resolução de 89, né, já há bastante tempo atrás, que dizia até o tipo da tinta, inclusive as relações vedando qualquer forma de alteração, questões que envolvem o magnetismo, né? Porque a tinta ela é formada também por metais. Então havia até a questão da bendita tinta, justamente para evitar fraudes, era definido pontualmente, aliás, é definido por um órgão pontual, que é o Conselho Monetário Nacional. Até hoje existe uma série de regras quanto o formato, a estrutura do cheque, as dimensões, quantos salões de cheque podem ser emitidos, podem ser gerados para emissão do sacador, etc. Por quê? Porque o cheque é um título vinculado. Tudo bem? Bem, pessoal, nesse contexto, nessa consequência, eu vou ler para vocês aqui essas referências bem aqui, ó, que envolve a chamada relação jurídica cambial de cheque. Eu gosto de fazer muitos exemplos mnemônicos, tá? Então, esse desenho aqui ele vai te ajudar bastante para você memorizar na hora da prova. Lembrando, pessoal, que essa seta aqui, como nós convencionamos, né? Nós acordamos aqui para você poder memorizar, significa dizer a ordem de pagamento, né? Para quem tem o dever de cumprir a ordem de pagamento. E essa seta aqui vai indicar o que, gente? O beneficiário, tá? Ou também o endossatário, tá ok? Nós fizemos esse acordo, né? Para você tentar memorizar. E, meu amigo, já faço isso aqui há 10 anos e nunca me deu problema. Então, vamos lá, pessoal. Aqui representa o sacador, que é o emitente do cheque, podendo ser o mandatário com poderes especiais, garante do pagamento. Pessoal, eu já vi isso em vídeo aula, por sinal, né? Já vi em outros momentos assim, a informação que o emitente não é o garante do pagamento. Pelo contrário, está na lei. O emitente, ele é sim o garante do pagamento. Aí a pessoa confundiu com aval. Gente, está na lei. O que é o garante do pagamento? Você vai ver mais para frente que, aliás, nós já falamos que tem título de crédito, existe a possibilidade de ser o garante tanto do pagamento quanto do aceite, mas também só o garante do pagamento. Então vamos supor pontualmente que o sacado ele não realize o pagamento do valor condicionado na cártula, justamente porque, pessoal, não há provisão de fundos. Então o que pode acontecer nesse caso? O ser, pessoal, que é o quê? O beneficiário da relação jurídica cambial, ele pode ir até o quê, gente? O seu devedor. E esse garantiu o quê, gente? O pagamento e encerrando a relação jurídica cambial. Perfeitamente. Aliás, a legislação cambial brasileira, pessoal, ela deixa bem claro dois momentos de apresentação. E os códigos definidos pelo Banco Central, juntamente pelo Conselho Monetário Nacional, são os códigos 11 e 12, tá? Que são categoricamente registrados no corpo do cheque. Então, essas questões nós vamos analisar pontualmente, tá bom? Então, sacado, pessoal, sacado é aquele que recebe a ordem incondicional de pagamento à vista. É o banco responsável pelo cumprimento da ordem incondicional. Aliás, é banco ou o agente financeiro equiparado a banco, ok? Só uma observação, se quiser colocar aqui essa observação do lado, é interessante. Então, o banco ou o agente financeiro equiparado. Banco ou agente financeiro equiparado. E, nesse sentido, responsável pelo cumprimento da ordem incondicional de pagamento. E outra coisa, pessoal, à vista. De certa maneira, eu entendo aqueles que defendem que o cheque não é, portanto, um título de crédito, porque ele transmite a ideia de um pagamento incondicional à vista. Ou seja, não existe, portanto, uma relação a pro de crédito, ou de credere, né? Existe, meramente, pessoal, um comando determinado por lei em que propicia que o sacador exija do sacado o pagamento na data aprazada da emissão e observado o prazo de apresentação que haja o adimplemento da relação jurídica cambial. E você sabe categoricamente, pelo princípio da autonomia, a relação jurídica causal, pessoal, entre A e C é irrelevante para o nexo que envolve a relação jurídica do cheque. Mas, pessoal,
Como vocês vão ver daqui a pouco comigo, vamos ver o endosso, o aval, outros mais mecanismos, o título de crédito cheque, ele é uma especialidade. Aliás, na aula número 1, nós vimos o aspecto histórico dos títulos. Vimos o aspecto histórico da letra de câmbio, da nota promissória, da duplicata, do cheque, enfim, nós vimos o aspecto histórico. E vimos a construção, que inclusive é um pouco mais recente dos títulos que do cheque. Então ali já traz bastante substância para isso, para nós deixarmos claro que o título de crédito do cheque é, portanto, uma carta de crédito, tá? Bem, isso aí eu te peço e te remeto aqui observações que nós já trabalhamos, mas só para finalizar o raciocínio, o cheque ele sofre uma série de regras de natureza cambial, gente. O cheque sofre endosso, o cheque submete a aval. Então, existe uma série de procedimentos pontuais que são aperfeiçoáveis se é um título de crédito, tá? E o crédito que aqui é considerado, pessoal, não é um crédito instantâneo material. Ele é objeto, pessoal, de conferência e exame por parte do sacado. Por parte do sacado, que é o sacado que realiza. Tá? Então, realmente existe uma relação de confiança e de crédito entre A e B e, sem dúvida, entre A e C. Não tem como você pensar diferente. O tomador, pessoal, segundo a legislação, é o beneficiário do crédito. Bem, se você for pegar a literatura jurídica mundial, é usado muito a expressão beneficiário. Ela é a mais contemporânea. Mas não existe essa expressão favorecido, gente. Isso é uma linguagem prática, praxis. Eu uso isso, tá? Eu uso isso, mas eu não vou te ensinar assim, tá? E nem vou querer que você coloque isso numa prova. Porque pela relação jurídica cambial, ele é o beneficiário. A regra é própria, lei é lei, tá ok? Então, o tomador beneficiário do crédito, consignado na carta de crédito, de cheque. Por quê? Pelo princípio da incorporação. Veja que pelo princípio da cartolaridade, o C só pode exercer seu direito se tiver em mãos do original. Né? Olha aqui, ó. O C, que é o beneficiário, só pode exercer seu direito se tiver o quê, gente? Com o original do cheque. Ele não vai chegar ali, tirar uma xerox da sua impressora, né, do seu escritório, e levar o cheque, gente. Não existe essa lógica. E nem levar no cartório, né, para fazer a cópia autenticada. Isso aí é inócuo, isso não existe. Ele tem que respeitar as regras cambiais. Tem lei, cara. Tem lei aqui, viu? Então existe uma série de disciplinas legais próprias. Então, pelo princípio da cartolaridade, da incorporação, ele só pode se fazer valer o seu direito se apresentar o quê, gente? O original do cheque. E, subsequentemente, pessoal, pelo princípio da literalidade, ou seja, preto no branco, ele só pode exigir o adimplemento do cumprimento da obrigação consignar na carta naquilo que está indicado do valor que ele vai levantar. Se no cheque tem R$2.000 para levantar, ele faz levantamento de quê, gente? R$2.000. Tá? Vamos ver mais para frente que existem situações em que pode acontecer divergências naquilo que está na carta de crédito e aquilo que está pontualmente, pessoal, na carta de crédito de forma extensa ou numérica. O cara pode se equivocar, colocar R$2.000 em cima, né, a nível do valor condizente ao cheque, escrevendo os números, né, R$2.000, ou pode escrever por extenso, nesse equívoco dele, R$200, mas escreve por extenso. E aí vamos ver para frente como é que soluciona esse caso. Até mesmo para preservar, pessoal, a autonomia privada, né, lá do artigo 421 do Código Civil. Aliás, a autonomia privada permite com que os indivíduos tenham as múltiplas possibilidades de negociar, de realizar o pagamento da forma como eles bem entenderem, respeitando o crivo da legalidade, da ordem pública, da segurança nacional, dos bons costumes e da boa-fé objetiva. Tá? Isso é bem claro entre nós. Pessoal, para a gente poder adiantar, né, para a gente avançar mais, trago para vocês aqui um conceito, né, deixa eu mais muita informação, peraí. Um conceito aqui jurídico de cheque, tá? Eu trago para vocês. Creio que aqui tem bastante informação essencial para você. Olha só. O cheque é título de crédito vinculado. O que é um título de crédito vinculado, pessoal? Diferenciando de um título de crédito livre. Pessoal, imagina, olha na tua frente aqui, imagina um cheque e uma nota promissória. Se você for no supermercado, pessoal, ou uma papelaria, na parte que vende materiais escolares, materiais de escritórios, você encontra uma porrada de nota promissória. Aí tu compra, parece que é 3, 5 reais para comprar uma nota promissória. Eu prefiro fazer, né? Eu prefiro gerar uma nota promissória
eu confecciono aqui mesmo e entrego para o meu cliente assinar. Mas tem gente que prefere, né? Que prefere ir na papelaria e manda e compra vários nota promissória, né? Isso, e inclusive é mais prático. Mas você encontra isso no supermercado, uma papelaria, um monte de talão de cheque do Banco Itaú, do Banco Santander, né? Você encontra... Claro que não, né, gente? Claro que não. Por que isso? Porque, pessoal, o cheque, ele é um título de crédito o quê? Vinculado. Se ele é um título de crédito vinculado, significa dizer que ele sofre um severo rigor legal quanto à sua confecção do papel, quanto à sua própria estrutura, quanto a uma série de regras indispensáveis de índole formal para se gerar o título de crédito. Nesse sentido e consequência, eu peço para nós termos acesso aqui ao Código Civil Brasileiro, em especial, pessoal, ao artigo 887. Em especial, ao artigo 887. O artigo 887, pessoal, ele traz o conceito legal brasileiro de título de crédito, que não tem nada de diferente, pelo menos na primeira parte, com o conceito clássico trazido pelo jurista italiano Cesare Vivante, que foi inclusive mentor de Alberto Aschini, tá? Que trouxe aquela teoria poliédrica da empresa, que nós estudamos muito, inclusive a nível de OAB. Então veja, o jurista Cesare Vivante, ele traz o seguinte conceito de título de crédito. Ele diz o seguinte, que o título de crédito é o documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele mencionado. Só que o Código Civil, só um instantinho, o Código Civil diz o seguinte, vamos lá? Artigo 887. O título de crédito é o documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido. Então há uma mera mudança tecnológica nele mencionado, nele contido. Na aula 1 eu expliquei essa relação histórica do porquê disso. Inclusive eu trabalhei com vocês uma questão muito antiga da CESP, do exame de ordem, na época da CESP, na minha época em que eu estava na faculdade, caiu essa questão. Então faz muito tempo, cara. Faz muito tempo. Aí tem uma vírgula, né? Vírgula. Somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei. Meus amigos, aqui para alguns chama-se um outro princípio. Além do princípio da literalidade, do princípio da carnalidade e do princípio da autonomia, alguns também identificam com o princípio da legalidade ou da tipicidade. Então, aqui seria, na verdade, um quarto princípio para esses que defendem. Do meu ponto de vista, aqui, seguindo o posicionamento majoritário, nem o meu entender, aqui nada mais nada menos que é uma regra de formalismo do título de crédito, que, do via reflexo em consequência, traz referência à legalidade, traz referência, pessoal, à tipicidade. Então, em razão do formalismo, que é algo inerente aos títulos de crédito, nós temos aqui pontualmente essa expressão, vírgula, somente produz efeitos quando preenche os requisitos da lei. Então, significa dizer pontualmente, de forma clara e inexorável, que, diante das características do título de crédito no Brasil, o título, portanto, ele deve observar uma série de requisitos formais para a sua geração. Quando esses requisitos formais forem exacerbados, extremos, por força de lei, eu posso dizer que esse título de crédito ele é vinculado. Por exemplo, o cheque, pessoal, desde a tinta da fabricação até a sua distribuição, até mesmo, pessoal, quais são os bancos que podem emitir não, que emite é o sacador, peço venha, mas que pode confeccionar os talões de cheque, quem mete o dedo na mão é o Conselho Monetário Nacional junto com o Banco Central. Por que isso? Porque é um título de crédito o quê? Vinculado. Só para te ter uma ideia, só a nível de ilustração, olha o tanto de regulamento básico, isso aqui é básico, que você tem que, se você for ao pé da letra, fazer uma prova para procurador da Fazenda Nacional, né, para a AGU, outros concursos assim, você tem que ter uma visão mínima, né? Olha o tanto de regulamento pontual. Até mesmo, pessoal, procurador do Estado, que você lida com a administração pública. Então, veja aqui categoricamente o tanto de regulamento. É um monte. Evidentemente, a gente faz todo um bizu, né? Todo
um macete, né? Para você entender os artigos principais, né? Porque, meu irmão, é muita coisa. Então, dando seguimento ao nosso trabalho, o cheque é um tipo de crédito que, gente, vinculado, consistente em uma ordem incondicional de pagamento à vista. Então, se ele é um título de crédito vinculado, significa dizer que é um título cuja a produção, a confecção, a própria elaboração do título é extremamente disciplinado por lei. Não pode ter uma certa liberdade, como você acontece, por exemplo, com a nota promissória, de você mesmo. Eu tenho um modelo que eu uso para os meus clientes, para que eu tenha uma certa proteção. Então, veja, eu não tenho essa possibilidade de gerar pessoalmente um cheque. Porque tem títulos de crédito que são extremamente, o rigor formal dele é extremo, que é o caso do cheque, tá? Que vem quanto aos órgãos, os bancos que podem emitir o cheque, pode elaborar os talões de cheque, quem emite o cheque é o sacador, tá ok? Bem, consistente em uma ordem condicional de pagamento à vista. O que é uma ordem incondicional, galera, de pagamento à vista? O que é uma ordem incondicional de pagamento à vista? Pessoal, é uma oposição a uma promessa de pagamento. A ordem incondicional de pagamento à vista significa dizer que, nas relações jurídicas que envolvem o cheque, o indivíduo que emite o cheque, que é o sacador, e entrega em mãos ao tomador, que é o beneficiário do título, o que ocorre? O beneficiário, ele vai, dentro do prazo de apresentação, apresentar o cheque ao sacado. E o sacado, ele tem uma ordem incondicional de pagar o valor consignado no cheque. Volto mais uma vez, pessoal. Vou acelerar aqui. Volto mais uma vez aqui a esse desenho aqui para vocês, pessoal. Olha aqui, ó. O sacador entrega a cédula de cheque, por ele emitido, ao beneficiário. O beneficiário que é o credor. O credor, por sua vez, com o original, o apresenta dentro do prazo de apresentação de 30 a 60 dias, vai depender do local da emissão do cheque, é isso? Justamente com a praça da qual você deve apresentar o cheque, que pode ser de 30 a 60 dias. Pois bem, e aí o sacado, em relação a um contrato bancário, a uma relação de natureza privada, ele vai ter a obrigação de pagar de forma incondicionada, ou seja, ele não pode criar barreiras, ele não pode criar condições resolutivas ou suspensivas para pagamento. A situação pontual é receber o talão de cheque, ele vai fazer o que, gente? Pagar a cédula de cheque, mediante o procedimento de compensação. Ele vai pegar aquele talão de cheque, né, a cédula de cheque, e ele vai substituir aquela cédula de cheque em que, gente? Em dinheiro. Então o pagamento é em dinheiro, mediante a apresentação do original do cheque. Por que original? Em razão do princípio da cartularidade, do princípio da incorporação. Ele tem que receber o sacado, o original. Tudo bem? Bem, pessoal, dando aqui seguimento então ao nosso conceito. Voltando aqui. Contra o sacado, banco ou agente financeiro equiparado, né? O sacador é quem, gente? O consumidor ou o cliente do banco. Pessoal, eu já vi isso em prova, mas não prova objetiva. Veja, o sacador não necessariamente ele é um consumidor, pessoal. Porque a tecnologia consumidor é uma tecnologia técnica e é definida em lei. O artigo 2º da lei 8.078 de 90 vai trazer o conceito legal de consumidor padrão ou standard. Ou seja, aquele consumidor padrão essencial para toda a relação jurídica consumerista. Então a lei vai te dizer que o consumidor é a pessoa física ou jurídica que é destinatário da relação jurídica de consumo. Portanto, o consumidor ele não tem um comportamento de revenda de mercadorias adquiridas. Ele não tem um comportamento empresarial. Lá no artigo 966 do Código Civil, nós temos o conceito legal de empresário. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Está lá no artigo 966, pode confirmar. Então veja, lá no artigo 966 caput eu tenho o quê? O conceito de empresário, seguindo esses termos.
Então eu posso ter uma situação em que o indivíduo não é consumidor, mas ele é um empresário. Agora eu posso ter, pessoal, dependendo da circunstância que envolva, eu posso ter um consumidor e empresário simultaneamente. Veja a gradação do raciocínio que eu estou trabalhando contigo. Não necessariamente o correntista do banco, que é aquele que tem um contrato celebrado com o banco, ele necessariamente é consumidor. Porque para ser consumidor, ele tem que observar determinadas regras pontuais identificadas na legislação, que é ser a condição de destinatário final da cadeia produtiva de consumo. E para tal, isso é revelado de forma associada com a presença da vulnerabilidade técnica, da vulnerabilidade jurídica e da vulnerabilidade econômica. Isso tudo, pessoal, são elementos que vão instrumentalizar e identificar se o sacador é ou não simultaneamente consumidor. Agora, de toda maneira, pessoal, o sacador ele tem que ser necessariamente cliente do banco. Necessariamente ele tem que ser o quê, gente? Ele tem que ser um correntista. E o que o torna correntista? Não é somente meramente ele assinar um contrato, pessoal, com o banco. Ele tem que ter as chamadas provisões, fundos, submetidos à custódia do sacado. O sacado, portanto, ele tem que custodiar, pessoal, valores que são de titularidade do sacador. Esses valores, as provisões de fundos custodiados pelo sacado, é que vão permitir o quê? Que o sacado faça o devido desconto da conta corrente do sacador e faça a remessa desse valor a quem, gente? Ao beneficiário. Agora, pessoal, o sacador ele também tem uma vantagem de ter o chamado cheque especial, que na realidade já os tribunais, né, o STJ já traz entendimento que esse cheque especial, na realidade, é uma relação de natureza contratual. E dentro dessa relação de natureza contratual é reconhecido um crédito em razão de um contrato firmado com o sacado. Não tem uma relação cambial o cheque especial. A relação é meramente contratual, negocial. Então, nesse contexto, ele pode ter um valor de custodiado pelo sacado, e esse valor custodiado pelo sacado, ele pode remeter o que, gente? Para compensação do cheque. Ou ele pode, o sacado, se valer de uma relação contratual já previamente firmada com o sacador e realizar o que, pessoal? Realizar, portanto, a compensação do cheque. Bem, são situações pontuais que nós vamos analisar mais à frente com as devidas proporções. Bem, o estilo de crédito, que é o cheque, ele é vinculado, consiste em uma ordem incondicional de pagamento à vista, emitida pelo sacador, que é o consumidor ou cliente do banco, contra o sacado, banco ou agente financeiro equiparado, em prol de determinado beneficiário, tomador e credor. Pessoal, tem decisões recentes, eu digo aí pontualmente 2018, em que deixou bem claro que beneficiário, ele não é consumidor da relação jurídica cambial, pessoal. O sacador com o beneficiário e o beneficiário com o sacado, eles não desempenham, portanto, uma relação jurídica de consumo. Nós vamos ver pontualmente uma decisão judicial nesse sentido, tá ok? Então, nesse sentido, eu não posso atribuir ao beneficiário a condição de consumidor por equiparação. Trazer, portanto, a sistemática da Lei 8.078 para ele, em seu proveito, tá ok? E aí vamos ver o julgado especificamente que trata isso, tá? Vírgula, cujo adimplemento depende da existência de provisão de fundos, ou seja, saldo, valor positivo, que pode decorrer, pessoal, de um valor que foi depositado e custodiado pelo sacado, ou mesmo em razão de um contrato bancário firmado, que vai gerar o chamado creditor em prol do sacador, que nós chamamos, o sistema bancário chama também, de cheque especial, ok? Ou seja, já há um cheque, ou seja, há um crédito concedido a qualquer apresentação ou necessidade de saque por parte do sacador, ok? Bem, no momento da apresentação do cheque pelo beneficiário, aí eu remeto para vocês a leitura do artigo 33, porque o artigo 33 da Lei 7357/85 nos dá o prazo de apresentação do cheque, que poderá ser de 30 ou 60 dias. Agora, levando em consideração, contando, né, em consideração o dia da emissão, portanto, da cédula, da cartela, do título de crédito chamado cheque. Lembraram pontualmente, pessoal, a literatura do artigo 32 da Lei 7357/85, que diz o seguinte:
o cheque é pagável à vista. Pessoal, a questão que envolve o cheque pré-datado ou pós-datado é uma questão que envolve ao tino, a percepção contratual. O sacador com o beneficiário, eles podem, dentro da chamada autonomia privada, prevista no artigo 421 do Código Civil, eles podem acordar que haja, portanto, a emissão do cheque pelo sacador, mas que tenha um comportamento do cheque como nota promissória. Só que aí é uma nota promissória mais precisa, mais densa de segurança, porque ela remete a algumas características claras e indissociáveis do cheque, dando uma certa proteção, portanto, à relação objeto de venda, de alienação, enfim. Então, o devedor, sacador, que não tem o valor, expressão do seu poder aquisitivo, ele pode, inclusive, pessoal, com uma forma de reconhecimento de dívida, tá, emitir um cheque e entregar em mãos do beneficiário. Nós vimos que a nota promissória, e inclusive de forma milenar, tá, milenar, é muito utilizado como uma forma de reconhecer dívidas. Então eu também posso fazer isso com cheque, tranquilamente. Nós temos também um julgamento pontual em 2019, nós estamos em 2020, que fala a questão do cheque emprestado a terceiros. E aí nós vamos aprofundar e envolver nosso estudo com isso. Existem certas repercussões pontuais. Bem, o que nos importa aqui é o seguinte, pessoal. O cheque é pagável à vista. Ele é pagável à vista respeitando, pessoal, o cheque, a sua condição de um título de crédito vinculado. Então, nesse sentido, pessoal, respeitando essa natureza de cheque como título de crédito vinculado, qualquer disposição contrária a isso é não escrita, ou seja, inexistente. Ou seja, esse título de crédito, ele nasceu, que é o cheque, para ser pagável à vista. Mas no Brasil, no Brasil, há essa possibilidade de utilizar o título de crédito, que é o cheque, como pagamento a prazo. Mas, por favor, é um tratamento do cheque como se fosse uma nota promissória. Não vamos ir muito longe nem desmerecer essa forma como o brasileiro inventou, porque a duplicata é uma invenção brasileira. E, ao bem ou vez, ao bem da verdade, Estados Unidos, Alemanha, todas elas conhece a duplicata, que foi uma tecnologia jurídica cambial que nós, brasileiros, inventamos. Não esqueçam disso. Então, é uma invenção brasileira em pontual relevância pela falta e a carência de crédito que nós temos aqui com o consumidor brasileiro. Tudo bem? E aí foi inventado aí de forma comercial o cheque pré ou pós-datado, que por sinal há uma série, mas há muita jurisprudência prevendo, inclusive, trazendo melhores contornos a essa disciplina. E você, com toda certeza, vai ter todo esse conhecimento. Bem, parágrafo único, o cheque é apresentado para pagamento antes do dia indicado com data de emissão é pagável no dia da apresentação. Então, pessoal, o cheque, ele é contado, a sua compensação com o que, gente? No dia da apresentação. Eu emito o cheque, o indivíduo que tem o que, gente? 30 a 60 dias para fazer a compensação do cheque. Então, dentro desse prazo, deve ser observado o que, gente? O dia em que ele deve ser compensado. Tudo bem? Artigo 6º, deixa bem claro uma situação, inclusive, difere o cheque de uma letra de câmbio. O artigo 6º da Lei 7357 de 85 diz o seguinte: o cheque não admite aceite. O cheque não admite aceite. Pessoal, a letra de câmbio tem que ter aceite. Vamos aqui voltar àquela estrutura do cheque. Aí eu dou para encerrar nosso primeiro bloco aqui de aula. Olha só, pessoal. O sacador, ele que emite o cheque, ele recebe do banco os talões, mas quem emite gerando é o sacador, e entrega em mãos para quem, gente? Para o tomador, o beneficiário. O tomador o apresenta no prazo de apresentação para o sacado. E o sacado observa os requisitos formais do cheque, verifica a assinatura do sacador, está na legislação, e aí, procedendo afirmativo, observa essa ordem de pagamento condicional e entrega em dinheiro o valor condicionado ao cheque posto à sua apresentação do original. Só que, pessoal, na letra de câmbio, não no cheque, o tomador ele tem que também levar para o aceite. Para assim haver o que, gente? O pagamento. Então existe, inclusive tem aquele prazo do respiro, que nós vimos pontualmente. O tomador apresenta ao sacado, e o sacado ele olha e aponta o aceite.
Cuidado que é crime, na letra de câmbio, o sacado reter a letra de câmbio e não devolver para o tomador para que haja, portanto, a futura compensação do valor. É crime, por sinal. Nós vimos isso pontualmente na aula atinente à letra de câmbio, ok? Muita coisa, cara. Bem, vamos aqui. Então, o cheque é o tipo de crédito vinculado, consistente em uma ordem condicional de pagamento à vista, emitida pelo sacador, consumidor, cliente do banco, contra o sacado, banco ou agente financeiro equiparado, em prol de determinado beneficiário, tomador e credor, cujo adimplemento depende da existência de provisão de fundos em conta bancária, custodiada pelo sacado, em favor do sacador, no momento da apresentação do cheque pelo beneficiário. Lembrado que cheque não admite aceite, ou seja, pessoal, a partir da sua apresentação, observado o prazo de apresentação, entendeu? Ele é pagável no dia da sua apresentação, considerando-se não escrita qualquer declaração em sentido contrário, tá? Ou seja, pelo primeiro dispositivo, pessoal, o cheque não é letra de câmbio. E por esse dispositivo, o cheque não é nota promissória. Pelo 32 da lei do cheque, o cheque não é nota promissória, porque o cheque não é promessa de pagamento, é pagamento à vista. E pelo artigo 6º da lei do cheque, o cheque não é letra de câmbio. Tudo bem? Pessoal, já ultrapassei aqui nosso tempo, a pedido dos meus alunos, né? Em torno de 30 a 35 minutos, justamente para não pesar tanto no celular, no tablet, enfim. Eu te dou aqui as minhas graciações, muito obrigado, tá, por ter visto até agora. Se valeu a pena, gostaram da aula, peço que você deixe o like, tá bom? Fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.